Maio de 1945. A Alemanha está em chamas, não metaforicamente, literalmente. Em Dresden, os últimos incêndios provocados pelos bombardeamentos aliados de fevereiro ainda fumegam entre as ruínas do centro histórico. Em Hamburgo, as estruturas de madeira carbonizadas dos bairros operários desabam todas as semanas. Em Colônia, a catedral gótica ergue-se milagrosamente intacta sobre uma cidade que é 90% escombros. Em Berlim, o cheiro a pólvora queimada, decomposição e betão pulverizado tornou-se tão constante que os berlinenses já não o percebem. O Führer está morto desde 30 de abril. O seu sucessor designado, o grão-almirante Karl Dönitz, estabeleceu um governo fantasma em Flensburg, na fronteira com a Dinamarca, que praticamente não controla nada. As últimas unidades alemãs operacionais estão dispersas e desmoralizadas. Os soldados restantes na frente oriental fogem para o oeste, desesperados para se renderem aos americanos ou britânicos antes de serem alcançados pelos soviéticos. Esta corrida tem uma lógica aterradora e muito concreta. Os soldados que tinham combatido na frente oriental durante 4 anos sabiam exatamente o que o Exército Vermelho tinha encontrado ao avançar para o oeste. Os campos de extermínio de Treblinka, Sobibor, Belzec, as valas comuns de Babi Yar, onde em setembro de 1941 foram assassinadas 33.771 pessoas em 2 dias. As ruínas de cidades soviéticas deliberadamente arrasadas. Os soldados alemães sabiam que o Exército Vermelho não esquecia. E tinham razão. O historiador Neil Ferguson documentou que era amplamente conhecido, mesmo entre os comandos aliados ocidentais, que numerosas unidades alemãs procuravam ativamente render-se aos americanos ou britânicos em vez de cair nas mãos soviéticas. Não era cobardia tática, era um cálculo de probabilidades de sobrevivência. O general Alfred Jodl, chefe do Estado-Maior Operacional da Wehrmacht, assinou a rendição incondicional alemã em Reims, França, na madrugada de 7 de maio de 1945. No dia seguinte, 8 de maio, o ato foi ratificado em Berlim na presença de representantes soviéticos. Com essa assinatura, a Alemanha não perdeu apenas a guerra, perdeu a sua existência como entidade jurídica. O Estado alemão deixou de existir. Os seus soldados, tecnicamente, deixaram de ter uma pátria que os protegesse. Esta distinção jurídica teria consequências devastadoras para milhões de homens nos meses seguintes. Os números da capitulação são de uma escala difícil de imaginar. Os aliados ocidentais, principalmente as forças americanas e britânicas, capturaram aproximadamente 7,6 milhões de soldados alemães. O Exército Vermelho Soviético tinha sob o seu controle entre 2,7 e 3,1 milhões adicionais. A estes, juntavam-se centenas de milhares dispersos pelos Balcãs, Jugoslávia, Checoslováquia, Polônia, Dinamarca, Noruega e territórios italianos. O total de prisioneiros alemães capturados durante toda a guerra, incluindo os tomados antes de maio de 1945, rondava os 11 milhões de homens. Todas as famílias alemãs foram afetadas. Cada lar tinha alguém nesse número. E as mulheres nas cidades destruídas começaram a fazer a mesma pergunta repetidamente: onde estão os nossos homens? A reclassificação, o truque jurídico que condenou milhares. Há momentos na história em que a burocracia se transforma numa arma letal. Em março de 1945, semanas antes da rendição definitiva, o general Dwight D. Eisenhower, comandante supremo das forças aliadas na Europa, tomou uma decisão que alteraria o destino de milhões de pessoas. Os soldados alemães capturados pelas forças ocidentais deixariam de ser classificados como prisioneiros de guerra, POW, categoria protegida pelas Convenções de Genebra de 1929 e pela Convenção da Haia, passando a ser designados sob 2 novas categorias: Surrendered Enemy Persons, SEP, pessoas inimigas rendidas, e Disarmed Enemy Forces, DIF, forças inimigas desarmadas. A justificação era formalmente impecável. A Alemanha tinha deixado de existir como Estado. Portanto, os seus soldados não podiam reivindicar a proteção de tratados internacionais assinados com uma nação que já não existia.
O argumento tinha uma lógica circular brilhante do ponto de vista do vencedor. As suas consequências práticas eram brutais. A distinção entre POW e DEF não era semântica. Era a diferença entre receber rações, abrigo e visitas da Cruz Vermelha Internacional ou ser empurrado para um campo aberto sem nenhuma dessas proteções. A Convenção de Genebra de 1929 garantia aos prisioneiros de guerra 3 direitos fundamentais: ser alimentados e alojados ao mesmo nível das tropas da retaguarda do país captor, poder enviar e receber correspondência e ser visitados por delegados do Comitê Internacional da Cruz Vermelha que relatariam secretamente as suas condições a uma potência protetora neutra. Os DEF não tinham nenhum destes direitos. A União Soviética, que nunca tinha assinado a Convenção de Genebra, operava com uma lógica ainda mais direta. Para os soviéticos, os soldados alemães capturados eram simplesmente mão de obra para a reconstrução. Não existia qualquer enquadramento legal que exigisse outro tratamento. O delegado soviético, junto do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, tinha deixado claro desde o início da guerra que Moscovo não reconhecia qualquer jurisdição desse organismo sobre os seus prisioneiros. Em 4 de maio de 1945, 4 dias antes da rendição oficial, os primeiros prisioneiros alemães nas mãos americanas foram formalmente transferidos para o Estatuto D e F. Nesse mesmo dia, o Departamento de Guerra dos Estados Unidos proibiu o envio de correspondência para ou a partir desses prisioneiros. Em 8 de maio, dia da vitória na Europa, o governo alemão foi dissolvido e, simultaneamente, o Departamento de Estado norte-americano retirou a Suíça como potência protetora dos prisioneiros alemães. Sem potência protetora, a Cruz Vermelha não tinha a quem reportar. Sem a quem reportar, não tinha base legal para visitar os campos. O primeiro-ministro canadense Mackenzie King protestou formalmente junto ao governo britânico contra a remoção paralela da Suíça como potência protetora nos campos sob custódia britânico-canadense. O seu protesto foi silenciado. A partir desse momento, os prisioneiros detidos pelo exército americano não tinham acesso a qualquer observador imparcial. Não podiam receber pacotes de alimentos, roupas ou medicamentos de nenhuma organização de ajuda. Eram invisíveis para o mundo exterior. Os campos do Reno, terra e arame farpado sob a chuva. As fotografias existentes dos Rheinwiesenlager são perturbadoras mesmo décadas depois de terem sido tiradas. Milhares e milhares de homens nos prados verdes da margem ocidental do Reno, sem barracões, sem tendas, sem qualquer estrutura que os proteja do céu. Apenas arame farpado e terra. Homens amontoados como formigas num terreno que a chuva de abril e maio transforma em lama. A única diferença visível em relação às imagens dos campos de concentração que o mundo acabava de descobrir é o uniforme. Estes homens usam o cinzento da Wehrmacht. Os Rheinwiesenlager, literalmente campos nos prados do Reno, foram um conjunto de 19 instalações estabelecidas pelo exército americano entre abril e setembro de 1945, no oeste da Alemanha. O seu nome oficial era Prisoner of War Temporary Enclosures, PWTE, ou cercas temporárias para prisioneiros de guerra. A ironia do acrônimo era perfeita. Nada ali era temporário para os homens que lá viveram durante aquelas semanas cruciais. Entre 1 e quase 2 milhões de soldados alemães passaram por esses campos durante a sua existência. Metade de todos os soldados alemães capturados na frente ocidental acabou neles. O campo de Sinzig, um dos mais documentados, abrigava a 12 de maio de 1945, segundo registros militares norte-americanos, 116 mil homens num espaço concebido para uma fração desse número. O campo de Bad Kreuznach chegou a concentrar até 560 mil pessoas nos seus piores momentos. Não havia instalações sanitárias, os homens usavam qualquer pedaço de terra como latrina. As condições de higiene deterioraram-se de forma assustadora. A água vinha de poços improvisados, frequentemente contaminados. As rações, quando existiam, eram miseráveis. Estimativas da época falam de menos de 700 calorias por dia nos momentos mais críticos. Num campo onde os homens dormiam ao ar livre numa primavera centro-europeia excepcionalmente fria e chuvosa.
Os homens escavavam buracos na terra com colheres, latas vazias, com as próprias mãos. Não para encontrar algo, para se esconderem neles, para criarem o mínimo abrigo possível contra o frio noturno que, em abril de 1945, ainda incluía temperaturas abaixo de zero e nevascas frequentes. Muitos desses buracos enchiam-se de água da chuva. Os homens que os tinham escavado tinham de decidir se ficavam molhados no buraco ou no campo aberto. A diferença era mínima. Um médico norte-americano do Corpo Médico do Exército, o sargento Benedict K. Zobrist, descreveu a situação com uma frase que resume o estado de espírito de quem estava dentro do sistema. Esses campos eram más notícias. Fomos avisados para nos manter o mais longe possível deles. As doenças que proliferaram nessas condições eram previsíveis: disenteria, pneumonia, septicemia, todas agravadas pela desnutrição e pela exposição aos elementos. Um relatório médico norte-americano da época observou que 9,7% das mortes documentadas nos campos se deveram diretamente à desnutrição ou desidratação. O restante foi causado por doenças diretamente atribuíveis às condições de superlotação, falta de higiene e ausência de medicamentos. A exposição, a superlotação dos cercados e a falta de comida e de instalações sanitárias contribuíram para essas taxas excessivas de mortalidade, dizia o documento oficial. Durante todo o verão de 1945, enquanto os campos estavam cheios de prisioneiros, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha foi impedido de visitá-los. A Cruz Vermelha relatou posteriormente que as quantidades recebidas pelo CICV para esses detidos foram muito pequenas. Somente no outono de 1945, quando a maioria dos campos já havia sido fechada ou estava em processo de encerramento, foi permitido o acesso de delegados da Cruz Vermelha aos campos nas zonas britânica e francesa. A autorização para enviar ajuda humanitária aos campos da zona de ocupação americana só chegou em 4 de fevereiro de 1946, 9 meses após a rendição. O historiador Albert Cowdery, em sua análise para o Eisenhower Center da Universidade de Nova Orleans, estimou que o número total de mortes nos campos sob custódia norte-americana foi de aproximadamente 56 mil, representando cerca de 1,1% dos 5 milhões de prisioneiros em mãos americanas. A Comissão Maschke, com acesso a arquivos mais amplos e uma metodologia mais extensa, elevou a estimativa de mortes em cativeiro ocidental para cerca de 100 mil. A controvérsia sobre os Rheinwissenlager tornou-se pública décadas depois com a publicação do livro Other Losses, do canadense James Bach, em 1989, que afirmava que as mortes nesses campos foram deliberadas e ultrapassaram 1 milhão. A tese de Bach foi amplamente criticada e rejeitada pelos historiadores reunidos no Eisenhower Center, que demonstraram erros metodológicos fundamentais em sua análise. No entanto, a pesquisa que ela gerou obrigou a reconhecer que as condições nos campos eram, no mínimo, abjetas e que o número de mortos era significativamente maior do que o indicado pelos registros oficiais. A entrega à França, o trabalho forçado no Ocidente. Em 10 de julho de 1945, o Quartel-General Supremo Aliado, (SHAEF), transferiu formalmente o controle dos campos Rheinwissenlager para o governo francês de Charles de Gaulle. A França havia exigido 1,75 milhão de prisioneiros alemães para trabalho forçado em seu território. Essa demanda fazia parte das reparações de guerra explicitamente sancionadas no protocolo final da Conferência de Yalta, em fevereiro de 1945, onde o primeiro-ministro Winston Churchill e o presidente Franklin D. Roosevelt haviam concordado com o uso do trabalho forçado alemão como forma de compensação pelos danos de guerra. A exigência francesa não era, em termos jurídicos, uma exceção. Era uma prática sancionada pelas potências vencedoras. Cerca de 182.400 prisioneiros provenientes dos campos de Sinzig, Andernach, Siershan, Bretzenheim, Dittersheim, Koblenz, Hechtsheim e Dietz foram formalmente entregues aos franceses nessa transferência. Muitos dos 740 mil prisioneiros que os Estados Unidos transferiram à França em 1945
vieram diretamente dos campos Rheinwiesenlager. Eles chegaram em estado deplorável. Um relatório da Cruz Vermelha Internacional observou que 200.000 dos prisioneiros já sob custódia francesa estavam tão desnutridos que não eram capazes de realizar trabalho físico e provavelmente não sobreviveriam ao inverno. Como resultado, os Estados Unidos suspenderam temporariamente as transferências até que a França garantisse condições mínimas de manutenção em conformidade com a Convenção de Genebra. A ironia era perfeita. A mesma convenção que os americanos haviam suspenso em seus próprios campos tornou-se agora o padrão mínimo exigido da França para os prisioneiros que recebia. Nos campos franceses, os alemães trabalhavam em pedreiras, fazendas e na reconstrução da infraestrutura urbana destruída pela guerra. As condições variavam muito dependendo do local e do comandante. Hans Jonert, capturado por um soldado americano em 9 de abril de 1945, que lhe tomou o relógio no momento da rendição e descartou sua cantil, dizendo: "Você receberá novas." Foi posteriormente transferido para Pont-d'Ain, perto de Bourg-en-Bresse, no leste da França. Lá, os prisioneiros alemães trabalhavam em fazendas e pedreiras sob diferentes supervisores. Em 9 de dezembro de 1945, homens disfarçados com uniformes alemães lançaram granadas contra um grupo de prisioneiros, matando 2 e ferindo vários outros. Jonert foi enviado de volta à Alemanha na primavera de 1947, 2 anos após o fim da guerra. Mas a dimensão mais sombria do trabalho forçado no Ocidente não foi a das fazendas ou pedreiras, foi a dos campos minados. Os alemães haviam semeado milhões de minas terrestres por toda a Europa durante 6 anos de guerra. Na Noruega, Dinamarca, França, Países Baixos e Bélgica, havia campos minados que nenhuma equipe convencional de desminagem poderia limpar na velocidade exigida pelas potências vencedoras para recuperar terras agrícolas e áreas costeiras. A solução foi usar os próprios prisioneiros alemães para essa tarefa. O governo alemão protestou formalmente que essa prática violava o artigo 32 das Convenções de Genebra, que proíbe expressamente que prisioneiros de guerra realizem trabalhos diretamente relacionados às operações militares, incluindo o manuseio de munição. A resposta aliada foi a já conhecida. Os homens em questão não eram prisioneiros de guerra, eram forças inimigas desarmadas. A convenção não se aplicava. Na Dinamarca, sob um acordo entre o comandante alemão general Georg Lindemann, o governo dinamarquês e as forças armadas britânicas, soldados alemães com experiência em desativação de minas foram forçados a limpar campos minados nas costas e terras dinamarquesas entre maio e setembro de 1945. Estima-se que mais de 2.000 prisioneiros tenham removido mais de 1,3 milhão de minas alemãs durante esses 5 meses. Desses, 149 perderam a vida durante as operações, 165 ficaram gravemente mutilados e 167 sofreram ferimentos leves. Sua história permaneceu quase desconhecida por décadas, até ser dramatizada no filme dinamarquês Under Sandet, Terra de Minas, lançado em 2015. Na Noruega, o último registro de baixas disponível, datado de 29 de agosto de 1945, indicava que 275 soldados alemães haviam morrido durante a desminagem, com outros 392 mutilados. Relatórios do Quartel-General Aliado de 21 de junho de 1945 já registravam 199 mortos e 163 feridos alemães, com 3 noruegueses e 4 britânicos feridos como únicas perdas aliadas nessas operações. Na França, o historiador Simon Mackenzie documentou que em setembro de 1945 as autoridades francesas estimavam internamente que 2.000 prisioneiros alemães eram mutilados ou mortos por mês em acidentes durante operações de desminagem e trabalho forçado. Era uma cadência sistemática de morte, invisível ao público e à história oficial. A maioria dos prisioneiros nas mãos ocidentais foi eventualmente libertada. Aqueles sob custódia americana começaram a ser soltos em número crescente a partir do final de 1945, e os últimos foram libertados antes do final de 1948.
Os prisioneiros sob custódia francesa regressaram em sua maioria antes do final de 1949. Os prisioneiros britânicos seguiram um calendário semelhante. Mas a libertação não era gratuita. Regressavam a uma Alemanha em ruínas, a cidades que já não reconheciam, a famílias que poderiam ter desaparecido e a casas destruídas ou confiscadas. O inferno soviético para além do Volga. O que aguardava os prisioneiros alemães no leste não tinha comparação com os campos ocidentais, nem em escala, nem em duração, nem em mortalidade, nem na frieza burocrática com que o sistema soviético os processou, explorou e, quando já não eram úteis, os devolveu ou os deixou morrer. A União Soviética geria os prisioneiros alemães através do sistema GUPVI, a direção principal para prisioneiros de guerra e internados, subordinada ao NKVD, o Comissariado do Povo para Assuntos Internos, que também administrava o sistema do Gulag. Os prisioneiros alemães eram registados, categorizados e atribuídos a campos de trabalho distribuídos por todo o território soviético, nas bacias mineiras do Don e dos Urais, nas florestas da Sibéria Ocidental, nas obras de reconstrução de Moscovo, Leningrado e Stalingrado, nas minas de carvão da Ucrânia e nas instalações de extração de urânio no Erzgebirge e na Ásia Central. O trabalho era exaustivo. Reinhold Braun, prisioneiro alemão cujo testemunho foi recolhido pela investigadora Helena Shmaraeva, descreveu a rotina diária com uma economia de palavras devastadora. Recebíamos uma sopa aguada e adormecíamos para que no dia seguinte, às 5 da manhã, pudéssemos voltar ao trabalho. O oficial Heinrich Eichenberg, também prisioneiro, escreveu nas suas memórias sobre o que a fome fazia aos homens. O problema do estômago estava acima de tudo. A alma e o corpo eram vendidos por uma tigela de sopa ou um pedaço de pão. A fome destruía as pessoas, corrompia-as e transformava-as em animais. O roubo de comida entre camaradas tornou-se comum. As rações eram calibradas de acordo com a produtividade. O sistema soviético distinguia entre prisioneiros que cumpriam as cotas de trabalho e aqueles que não o faziam. Os trabalhadores de choque, que excediam a cota, recebiam rações ligeiramente melhores. Os ociosos, que não atingiam o objetivo por fraqueza, doença ou exaustão, recebiam a ração punitiva: 300 gramas de pão por dia e uma sopa aguada. Era uma equação concebida para criar um ciclo de degradação progressiva. Quem estava fraco recebia menos comida e, ao receber menos comida, ficava ainda mais fraco. As doenças eram a consequência inevitável deste sistema. Disenteria, tuberculose, pelagra por deficiência de vitamina B3, escorbuto por falta de vitamina C, tifo e paratifo propagavam-se nos campos onde centenas ou milhares de homens malnutridos partilhavam espaço, água e lama. Os hospitais de campanha, quando existiam, não dispunham de medicamentos básicos. Os prisioneiros eram frequentemente tratados por médicos alemães que também eram prisioneiros e que trabalhavam sem anestesia, sem antibióticos e com equipamento improvisado. A Comissão Maschke, criada pelo governo da Alemanha Ocidental e que publicou suas conclusões abrangentes em 1974, após anos de pesquisa em arquivos alemães e ocidentais e de testemunhos de sobreviventes, chegou a conclusões que abalaram a sociedade alemã. Segundo suas estimativas, 3.060.000 soldados alemães foram feitos prisioneiros pela União Soviética. Desses, 1.094.250 morreram em cativeiro. A distribuição temporal dessas mortes é ainda mais reveladora. 549.360 morreram entre 1941 e abril de 1945, durante a própria guerra. Mas outros 542.911 morreram entre maio de 1945 e junho de 1950, ou seja, totalmente após o fim dos combates. O historiador alemão Rüdiger Overmans, trabalhando com uma metodologia demográfica mais detalhada, estimou que o número máximo de mortes em cativeiro soviético poderia chegar a 1 milhão e observou explicitamente que parece inteiramente plausível, embora não comprovável, que 700.000 militares alemães listados como desaparecidos tenham de fato morrido em cativeiro soviético.
O inverno de 1945 a 1946 foi o período mais letal. Quase 70% de todas as mortes em cativeiro soviético ocorreram nesses meses. Prisioneiros que chegavam debilitados de campos de trânsito, transportados em vagões de gado por semanas sem água ou alimentação adequada, enfrentando seu primeiro inverno siberiano com roupas de verão ou uniformes em farrapos, morriam aos milhares. Os campos de trânsito na região de Frankfurt an der Oder, primeiro ponto de chegada para prisioneiros transferidos para o leste, relataram que em 1947, 70% dos prisioneiros que passavam por suas instalações chegavam doentes. O caso dos sobreviventes da Batalha de Stalingrado ilustra a escala do horror com precisão matemática. Quando o marechal de campo Friedrich Paulus se rendeu com o 6º Exército Alemão em fevereiro de 1943, aproximadamente 91 mil homens iniciaram a marcha para os campos soviéticos, elevando o número de prisioneiros alemães em mãos soviéticas para cerca de 170 mil. Desses 91 mil, 85 mil morreram nos meses imediatamente após a captura. Apenas cerca de 6 mil sobreviveram para serem repatriados após a guerra, muitos deles anos depois. O historiador Anthony Beevor, em sua obra clássica sobre a batalha, documentou que os campos de recepção de Stalingrado não possuíam instalações médicas, alimentos ou abrigos suficientes para lidar com o número de prisioneiros que chegavam, e que os soviéticos não haviam planejado essa eventualidade. Aqueles que chegavam ao Gulag em condições físicas relativamente melhores eram designados para os trabalhos mais pesados nas localidades mais remotas. Engenheiros e técnicos eram separados para trabalhar em projetos industriais específicos. Em outubro de 1946, o NKVD deportou à força da zona de ocupação soviética na Alemanha várias centenas de especialistas técnicos alemães para trabalhar na indústria aeronáutica e no desenvolvimento de submarinos na União Soviética. Alguns deles, incluindo cientistas que trabalhavam no programa soviético de mísseis balísticos, como o engenheiro Helmut Gröttrup, permaneceram na URSS até o início da década de 1950. Manfred von Arden, físico que trabalhou no programa soviético da bomba atômica, recebeu o Prêmio Stalin por sua contribuição. A repatriação foi um processo longo, gradual e frequentemente opaco. Em junho de 1945, os primeiros 225 mil prisioneiros considerados doentes ou fisicamente incapacitados foram enviados para casa. Em agosto de 1945, outros 700 mil, incluindo 412 mil alemães, foram libertados da custódia soviética. No entanto, as condições do transporte de retorno reproduziam as condições de chegada: vagões fechados, dias sem água nem alimentos, doentes sem assistência médica e mortos acumulando-se durante a viagem. Em 1947, na Conferência de Moscou, os aliados concordaram que todos os prisioneiros deveriam ser repatriados antes do final de 1948. Naquele momento, os soviéticos admitiram oficialmente deter 890.532 alemães. Historiadores ocidentais estimavam que o número real poderia chegar a cerca de 3 milhões. Em dezembro de 1946, o cardeal Joseph Frings, arcebispo de Colônia, apresentou ao Conselho de Controle Aliado em Berlim uma petição assinada por 10 milhões de alemães, exigindo a libertação dos prisioneiros. A repatriação oficial soviética terminou em 5 de maio de 1950, quando a TASS anunciou que 1.939.063 prisioneiros de guerra alemães haviam sido enviados para casa desde 1945. No entanto, entre 10 mil e 20 mil permaneceram detidos, classificados como criminosos de guerra ou trabalhadores com conhecimentos especiais que o sistema soviético não queria libertar. O último grande grupo de sobreviventes só regressou em 1955 e 1956, uma década após o fim da guerra, graças às negociações do chanceler Konrad Adenauer com as autoridades soviéticas durante sua visita de Estado a Moscou de 9 a 14 de setembro de 1955.
Ao regressar, Adenauer foi recebido no aeroporto de Bonn entre lágrimas. A mãe de um dos prisioneiros libertados foi fotografada agradecendo-lhe entre soluços. O último prisioneiro de guerra alemão conhecido regressou da União Soviética em 1956. As expulsões, 11 milhões de civis em marcha. Paralelamente à história dos soldados, corre outra história, igualmente massiva e frequentemente ainda mais brutal. A dos civis alemães expulsos dos territórios do leste. As conferências de Yalta, fevereiro de 1945, e de Potsdam, julho a agosto de 1945, reorganizaram radicalmente o mapa da Europa Central. Os territórios alemães a leste dos rios Oder e Neisse foram cedidos à Polônia e à União Soviética. A Prússia Oriental foi dividida entre a Polônia e a URSS, com Königsberg, renomeada Kaliningrado, passando para o controle soviético. A Pomerânia, a Silésia e a parte oriental de Brandemburgo tornaram-se territórios poloneses. O artigo 13 do Acordo de Potsdam autorizou explicitamente a transferência das populações alemãs da Polônia, da Tchecoslováquia e da Hungria para as zonas de ocupação aliadas na Alemanha, sob a condição de que fosse realizada da forma mais humana possível. A realidade foi outra. Da Prússia Oriental, da Pomerânia, da Silésia, dos Sudetos tchecoslovacos, das regiões com minorias alemãs na Iugoslávia e na Hungria, milhões de civis começaram a mover-se para o oeste. Alguns o fizeram voluntariamente, fugindo do avanço do exército soviético nos últimos meses da guerra, sob temperaturas de 20 graus negativos, caminhando sobre o mar Báltico congelado em colunas que às vezes desmoronavam quando o gelo cedia sob o peso de carroças e do gado. Outros foram expulsos de forma mais organizada, mas igualmente brutal, após a rendição. As imagens dessas colunas de expulsos repetem-se nos testemunhos da época: idosos carregando malas mais pesadas do que eles próprios, mulheres com crianças pequenas presas às costas, homens curvados empurrando carroças com tudo o que conseguiram salvar de suas vidas. As condições do transporte, quando havia, eram degradantes. Hans Freund, um dos expulsos dos Sudetos, marchou em direção a Dresden sob o calor escaldante de junho de 1945, sem água fornecida pelas autoridades durante o trajeto. Muitos idosos morreram ao longo do caminho. Nos campos de trânsito checos, a violência foi particularmente intensa nas semanas imediatamente posteriores à rendição alemã. Em Terezin, a antiga fortaleza que os nazistas haviam transformado em gueto, milhares de prisioneiros alemães aguardavam sua transferência em condições brutais, administradas por guardas checos. O comandante do campo de Komotal 28, Karel Vlasák, apelidado de O Tigre pelos seus próprios prisioneiros e a Besta do 28 pelas costas, patrulhava com um revólver numa mão e um chicote na outra. Eduard Kaltofen, sobrevivente do campo, testemunhou tê-lo visto espancar até a morte um soldado aleijado com a própria muleta deste, e o episódio em que 4 homens foram obrigados a preparar os seus próprios caixões antes de serem fuzilados na nuca. Vlasák foi eventualmente preso, não pelos seus crimes contra os prisioneiros, mas por se ter apropriado dos seus bens sem os entregar às autoridades superiores. Em Postelberg, hoje Postoloprty, no noroeste da Boêmia, em maio de 1945, centenas de homens alemães foram executados por milícias checas nos dias imediatamente após a libertação. Investigações posteriores encontraram valas comuns com mais de 700 corpos. A cidade tinha sido tomada pelo Exército Vermelho a 9 de maio, mas a violência continuou durante semanas sob a administração checa. O artigo 13 de Potsdam, que autorizava as expulsões sob a condição de serem realizadas de forma humana e ordenada, tornou-se uma ficção legal. Os expulsos chegavam às zonas de ocupação ocidentais num estado de exaustão que obrigava as autoridades militares aliadas a levarem semanas para os processar. Muitos morreram durante o percurso. Hans Wagner, médico alemão de Praga, testemunhou ter visto colunas de refugiados aos quais os guardas checos retiravam qualquer alimento destinado às crianças, derrubando garrafas de leite para que se derramassem no chão antes de as crianças poderem beber. No total, estima-se que entre 10 e 12 milhões de alemães étnicos tenham sido expulsos dos territórios orientais nos anos após o fim da guerra.
Esta foi a maior migração forçada de um único grupo étnico na história moderna e foi sancionada pelas 3 principais potências vencedoras. O número de mortes civis durante o processo é difícil de determinar com precisão, mas estimativas acadêmicas sérias falam de entre 500 mil e 2 milhões de pessoas que morreram durante as expulsões e o trânsito. Berlim sob 4 bandeiras. A vida na Cidade Zero. Berlim, em maio de 1945, era um planeta diferente. 80% da sua infraestrutura tinha sido destruída. Foram contabilizados mais de 84 milhões de metros cúbicos de escombros, equivalentes a 2.600 hectares devastados. 800 mil habitações tinham sido destruídas. Segundo estimativas oficiais, 52 mil civis tinham morrido durante os bombardeamentos e combates de rua e outros 100 mil permaneciam feridos, desnutridos ou mutilados em hospitais improvisados, sem eletricidade nem medicamentos. A água corrente tinha deixado de funcionar. Os esgotos estavam destruídos. Os corpos de soldados e civis jaziam insepultos nas ruas, nos jardins e nas caves de edifícios destruídos. Ursula von Kardorff, que regressou a Berlim em setembro de 1945, chamou a cidade uma cidade sem eros. As suas anotações de diário são um documento extraordinário. As mulheres com mais de 30 anos parecem velhas, frustradas e tristes. A maquilhagem cobre muito pouco. Frau Komm, o grito que ecoava pela cidade quando o vencedor reivindicava o seu direito de violar, saquear e disparar, ainda ressoa em todos os ouvidos. O Exército Vermelho chegou a Berlim em 2 de maio de 1945, 2 dias após o suicídio de Hitler. Foi o primeiro exército a entrar na cidade, chegando com uma mistura de exaltação vitoriosa e ódio acumulado ao longo de 4 anos de guerra de extermínio. Stalin incentivou a competição entre os seus comandantes para chegar primeiro e os marechais Georgy Zhukov e Ivan Konev competiram por essa honra. Ambos trouxeram exércitos que tinham perdido milhões de camaradas, que tinham visto as suas próprias cidades devastadas, que tinham libertado os campos de extermínio nazis e que sabiam melhor do que ninguém no mundo o que o nazismo tinha feito aos povos soviéticos. As consequências para a população civil de Berlim foram devastadoras. As estimativas conservadoras de mulheres violadas em Berlim variam entre 20 mil e 100 mil. Outras estimativas mais amplas, incluindo todos os territórios do leste sob controle soviético, falam de 1,4 a 2 milhões de mulheres violadas nos últimos meses da guerra e nos primeiros meses da ocupação. A autora anônima de Uma Mulher em Berlim, Diário de uma Cidade, verão de 1945, publicada décadas depois sob o pseudônimo Anônima, e mais tarde identificada como a jornalista Martha Hillers, descreveu em detalhe a estratégia adotada por muitas mulheres para sobreviver. Procurar a proteção de um oficial soviético de patente suficientemente alta para dissuadir outros soldados. Ruth Friedrich, que manteve um diário durante todo o período do pós-guerra em Berlim, registrou as contradições do comportamento soviético. Os mesmos soldados que saqueavam apartamentos e cometiam violações podiam no dia seguinte ser gentis com as crianças e partilhar a pouca comida que tinham. Alguns deles eram sádicos apesar de tudo, escreveu. Mas também, os russos eram, na maioria, tão bons como crianças. Stalin havia concedido aos seus soldados permissão para enviar pacotes de até 5 quilos às suas famílias na Rússia. Essa medida, aparentemente inofensiva, desencadeou uma onda sistemática de saques. Vasos, lâmpadas, toalhas de mesa, vestidos, sapatos, relógios. Qualquer posse pessoal era potencialmente expropriável. Unidades especiais de desmontagem, Demontagenic, chegaram com ordens de desmontar fábricas inteiras, máquinas, equipamentos, às vezes até os próprios trilhos ferroviários. O general Nikolai Bersarin, primeiro comandante soviético de Berlim, que morreu em um acidente de motocicleta em 16 de junho de 1945 aos 41 anos e que os berlinenses lembram como relativamente benevolente, ordenou a produção de cimento nas fábricas de Rüdersdorf para a reconstrução. Mas, ao mesmo tempo, os Demontagenic esvaziavam as instalações industriais que forneciam trabalho a essas mesmas fábricas de cimento.
Nas ruínas do bunker do Zoológico de Berlim, o maior abrigo antiaéreo da cidade, o diretor das coleções de arte, Dr. Wilhelm Unversagt, conseguiu manter escondido o tesouro de Schliemann, o ouro de Troia, descoberto pelo arqueólogo alemão Heinrich Schliemann em 1873, até 1º de maio, quando um oficial soviético de alta patente descobriu as caixas. O general Nikolai Bersarin prometeu que os tesouros estariam em segurança. O primeiro comboio partiu para o leste em 13 de maio. Em 19 de maio, a operação estava concluída. O tesouro acabou chegando a Leningrado, atual São Petersburgo, onde permaneceu oculto até a queda da União Soviética. A vida cotidiana em Berlim ocupada era um exercício constante de negociação da sobrevivência. As rações oficiais mal chegavam a 800 a 1.000 calorias por dia em muitas áreas. Pão escuro, batatas aguadas, sopas sem carne, substitutos de café feitos de chicória torrada ou cevada queimada. O mercado negro, cujo epicentro era o portão de Brandemburgo, na interseção dos setores soviético e ocidental, tornou-se o verdadeiro sistema econômico da cidade. Um relógio de família podia ser trocado por um maço de cigarros. Um maço de cigarros podia ser comprado na loja do exército americano, na AFI para os britânicos, e trocado por açúcar ou sabão no mercado negro. Um casaco podia valer alguns gramas de manteiga. Os soldados britânicos, que recebiam uma ração de 200 cigarros por semana, eram literalmente os senhores do mercado. Podiam alimentar uma família alemã inteira com 4 cigarros Goldflake ou Players. Os americanos tinham chocolate e enlatados. As mulheres berlinenses aprenderam rapidamente a taxa de câmbio de cada item. Ao redor do portão de Brandemburgo, que ainda mostrava impactos de artilharia da batalha final, a atividade comercial tornava-se frenética ao anoitecer. Soldados ocidentais, civis desesperados e todo tipo de oportunistas se misturavam em transações clandestinas, onde a necessidade superava qualquer escrúpulo. Os campos americanos, de prisioneiros a suspeitos. Mas os campos americanos não se limitavam aos Rheinwiesenlager. À medida que o processo de desnazificação avançava, as forças de ocupação americanas estabeleceram uma rede de campos para diferentes categorias de detidos. Havia campos para altos funcionários nazistas à espera de julgamento. Campos para oficiais do Estado-Maior da Wehrmacht, todos detidos preventivamente por ordem de Montgomery. Campos para membros de organizações declaradas criminosas, as SS, a Gestapo e o SD, Serviço de Segurança. E campos maiores onde conviviam prisioneiros à espera de classificação, testemunhas dos julgamentos de Nuremberg e soldados comuns que ainda não tinham sido processados administrativamente. O campo de Langwasser, instalado nos edifícios inacabados do recinto dos congressos do Partido Nazista em Nuremberg, os mesmos que Albert Speer havia projetado para encenar o triunfo do Reich, abrigava na primavera de 1946 11.761 alemães e 1.389 estrangeiros de 11 nacionalidades. O ex-secretário de Estado das Finanças do Reich, Lutz Schwerin von Krosigk, estava lá, assim como os marechais de campo Erich von Manstein e Walter von Brauchitsch. O escritor Ernst von Salomon, que foi preso junto com sua companheira apenas por compartilhar o sobrenome com um conspirador do atentado de julho de 1944, descreveu em seu romance testemunho Die Antwort, As Respostas, 1951, o processo de interrogatório a que foi submetido pelas autoridades americanas. Von Salomon relatou ter sido levado a um barracão onde um oficial chamado Tenente Baby o recebeu gritando: "O senhor é um nazista!" Von Salomon negou. Foi espancado, perdendo vários dentes. Sua companheira foi chamada ao barracão, obrigada a se despir e submetida a um exame íntimo enquanto soldados se aglomeravam nas janelas. O general Lucius Clay, comandante das forças americanas na Alemanha, admitiu posteriormente com cautela: "Infelizmente, no calor do período pós-guerra, usamos medidas para obter provas que não teríamos usado mais tarde, quando o calor inicial havia passado." Os campos americanos mais notórios, no entanto, eram os relacionados aos julgamentos de Nuremberg. O campo de Mondorf-les-Bains, em Luxemburgo, apelidado de Ashcan, lixeira, pelos soldados americanos,
foi o primeiro destino dos principais líderes nazistas capturados: Hermann Göring, Rudolf Hess, Albert Speer, Wilhelm Keitel, Alfred Jodl e uma dúzia de outros. Lá foram despojados de uniformes, condecorações e medicamentos. Göring teve retiradas as 20.000 doses de dihidrocodeína que tomava diariamente por sua dependência, iniciando um processo de desintoxicação involuntária que melhorou temporariamente seu estado mental. Göring havia sido capturado em 9 de maio de 1945. Engenheiros americanos descobriram sua coleção de arte em Berchtesgaden, obras de Rembrandt, Rubens, Van Dyck, Boucher e Botticelli. Um Rembrandt comprado em Paris em 1940 revelou-se uma falsificação. Soldados franceses já haviam levado parte de suas joias. Um soldado americano levou seu bastão de marechal de campo, que foi interceptado na alfândega e acabou na coleção de West Point. Sua espada de casamento de 1935 foi roubada por um sargento que a depositou em um cofre de banco em Indiana. As condições nos campos destinados à alta hierarquia nazista eram significativamente melhores do que nos Heimwissenslager, mas isso não os tornava confortáveis. Os prisioneiros dormiam em beliches, recebiam rações regulares e tinham acesso limitado ao exterior. Os guardas negros do exército americano eram, segundo vários testemunhos, notavelmente mais gentis do que a média com os prisioneiros. Albert Speer, em suas memórias, mencionou especificamente a bondade particular dos guardas afro-americanos em Nuremberg. Os prisioneiros das SS, no entanto, chegavam a estabelecer uma relação de simpatia mútua com esses guardas, que lhes diziam: "Você, segunda classe, eu, segunda classe." E lhes passavam comida sempre que podiam. Nuremberg, o julgamento que mudou o direito internacional. Em 20 de novembro de 1945, na sala 600 do Palácio da Justiça de Nuremberg, a história do direito internacional mudou de forma irreversível. 24 homens sentaram-se no banco dos réus do Tribunal Militar Internacional para serem julgados por crimes cuja dimensão o mundo ainda tentava compreender plenamente. O julgamento foi o primeiro da história em que um regime político derrotado foi julgado por crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes contra a paz internacional. A sala foi rapidamente reparada. Nuremberg era uma cidade em ruínas, com 90% do seu centro histórico destruído pelos bombardeamentos aliados. O Palácio da Justiça permaneceu quase intacto, tornando-se o único edifício suficientemente grande e adequado para o julgamento. Em 8 de agosto de 1945, a Carta de Londres estabeleceu o quadro jurídico do tribunal. Foi assinada por 4 representantes: o juiz Robert H. Jackson, dos Estados Unidos, o futuro Lord Chanceler Sir David Maxwell Fyfe, do Reino Unido, o professor André Gros, da França, e o general Iona Nikitchenko, da União Soviética. Este último havia presidido vários dos grandes julgamentos de Moscou durante os expurgos de Stalin na década de 1930. A ironia da sua participação não passou despercebida aos observadores da época. Entre os réus estavam Hermann Göring, ex-comandante da Luftwaffe e segundo homem do regime, Rudolf Hess, ex-deputado do Führer, preso na Grã-Bretanha durante 4 anos e que se comportou de forma tão errática durante o julgamento que até os seus advogados questionaram a sua sanidade. Joachim von Ribbentrop, ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, encontrado numa pensão em Hamburgo em 14 de junho de 1945 na cama, de pijama rosa e branco, após 6 semanas em fuga. Wilhelm Keitel, chefe do alto comando da Wehrmacht, cuja responsabilidade por ordens criminosas era direta e documentada. Alfred Jodl, chefe de operações, executado apesar de um tribunal alemão ter posteriormente anulado a sua condenação. E Alfred Rosenberg, teórico racial nazi, entre outros. As 218 sessões de audiências incluíram a projeção de filmes que documentavam os campos de concentração de Buchenwald, Bergen-Belsen e Mauthausen. As imagens chegaram ao banco dos réus. Muitos olharam. Alguns desviaram o olhar. Göring, que inicialmente havia declarado não ter conhecimento do que acontecia nos campos, teve de encarar essa realidade projetada diante dos seus olhos e do mundo. Num momento posterior, quando o comandante de Auschwitz, Rudolf Höss,
prestou depoimento descrevendo o funcionamento industrial do extermínio, Göring virou-se para os almirantes Erich Raeder e Alfred Jodl e sussurrou: "Se não fosse por esse maldito Auschwitz, Himmler nos meteu nisso. Se não fosse Auschwitz, poderíamos apresentar uma defesa adequada. Tal como está, as nossas possibilidades estão bloqueadas. Sempre que o nosso nome é mencionado, todos pensam em Auschwitz ou Treblinka. É como um reflexo." O procurador Jackson, no seu discurso de abertura, definiu o objetivo do tribunal com a clareza retórica de um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. "Os crimes de que vos acusamos não são crimes que cometemos, porque somos os vencedores e eles os vencidos. Se os mesmos atos fossem imputados a nós, nós próprios estaríamos neste banco dos réus." Era um argumento que os acusados tentaram explorar sistematicamente. Göring, em particular, afirmou que os aliados não incluíram na acusação os bombardeamentos de Varsóvia, Roterdão, Londres ou Coventry pela Luftwaffe, nem os bombardeamentos de Dresden, Hamburgo e Colônia pela RAF e pela USAAF. Os soviéticos, que não tinham capacidade de bombardeamento estratégico comparável à dos aliados ocidentais, quiseram incluir essas acusações, mas foram vetados pelo bloco ocidental. O general Clay, escrevendo ao coronel Telford Taylor, sucessor de Jackson como procurador, em 17 de outubro de 1947, resumiu o objetivo do julgamento com uma frase que se tornaria histórica: "Em Nuremberg, estamos a estabelecer procedimentos para o futuro, não a apontar indivíduos específicos. A história não fará distinção entre um von Rundstedt e um von Leeb." Em 1º de outubro de 1946, o Tribunal Militar Internacional proferiu as suas sentenças. 12 homens foram condenados à morte: Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg, Frank, Frick, Streicher, Sauckel, Jodl, Seyss, Inquart, Bormann, à revelia, e Göring, embora este último tenha cometido suicídio antes da execução. 3 receberam prisão perpétua: Hess, Walter Funk e Erich Raeder. 4 receberam penas de prisão entre 10 e 20 anos: Karl Dönitz, 10 anos, Baldur von Schirach, 20 anos, Albert Speer, 20 anos, e Konstantin von Neurath, 15 anos. 3 foram absolvidos: Franz von Papen, Hjalmar Schacht e Hans Fritzsche. As execuções ocorreram em 16 de outubro de 1946, começando a 1h11 da madrugada, no ginásio da prisão de Nuremberg. Ribbentrop foi o primeiro a subir ao cadafalso. Suas últimas palavras registradas foram: "Que Deus tenha misericórdia da minha alma." Keitel morreu com a compostura militar que manteve durante todo o julgamento. Alfred Rosenberg, o ideólogo racial cujas teorias forneceram o enquadramento intelectual do extermínio, não disse uma única palavra. Todos foram enforcados com uma técnica deficiente que prolongou a agonia. Não morreram por fratura cervical instantânea, mas por asfixia lenta. Mas Nuremberg foi apenas o primeiro ato. Entre 1946 e 1949, ocorreram 12 processos adicionais, também em Nuremberg, perante tribunais militares norte-americanos. Esses julgamentos analisaram a responsabilidade de médicos que realizaram experimentos em seres humanos nos campos. Caso 1, o julgamento dos médicos. De juízes que aplicaram as leis raciais nazistas. Caso 3, o julgamento dos juízes, que inspiraria o filme de Stanley Kramer de 1961, Judgment at Nuremberg. De membros dos Einsatzgruppen, que executaram mais de 1 milhão de pessoas na União Soviética, caso 9. De industriais que exploraram trabalho escravo, incluindo os herdeiros do Império Krupp, caso 10. E a direção da IG Farben, o consórcio químico que produziu o Zyklon B usado em Auschwitz, caso 6. Os julgamentos subsidiários revelaram algo que o processo principal havia sugerido, mas não desenvolvido completamente: que o nazismo não foi uma aberração de alguns fanáticos no topo do poder, mas um sistema que envolveu amplas elites funcionais da sociedade alemã: médicos, juristas, diplomatas, engenheiros e empresários. Quando essa realidade se tornou evidente, a opinião pública alemã começou a se sentir desconfortável. No início, a maioria apoiava os julgamentos. Mas quando o foco se voltou para profissionais e funcionários de nível médio, a reação tornou-se defensiva.
Desnazificação. Julgar uma sociedade inteira. A desnazificação foi, ao mesmo tempo, o projeto de engenharia social mais ambicioso já tentado por forças de ocupação e o fracasso mais previsível do pós-guerra. O objetivo era purgar das instituições, do sistema educativo, da justiça, do exército e da economia da Alemanha a ideologia nazi. Buscava-se algo praticamente impossível: identificar e excluir da vida pública todos os alemães que tinham servido ativamente o regime, ao mesmo tempo em que se reconstruía um Estado funcional com os profissionais restantes. O principal instrumento na zona americana foi o Fragebogen, o questionário. Ele consistia em 131 perguntas que abrangiam todos os aspectos da história pessoal do inquirido, filiação ao Partido Nazi e às suas organizações associadas, cargos militares e administrativos, atividades econômicas durante o regime, propriedades e rendimentos. As respostas eram analisadas pelas Spruchkammern, os tribunais de desnazificação, que classificavam cada alemão numa das 5 categorias estabelecidas pelo Conselho de Controlo Aliado em março de 1946. Categoria 1, principais responsáveis, Hauptschuldige. Categoria 2, responsáveis, Belastete. Categoria 3, menos responsáveis, Minderbelastet. Categoria 4, simpatizantes, Mitläufer. Categoria 5, exonerados, Entlastet. A categoria 1 implicava possível processo penal e confisco de bens. A categoria 5 significava o regresso à vida normal. Entre ambas havia uma gradação de restrições laborais, políticas e sociais. O processo foi esmagado pela sua própria escala desde o início. Apenas na zona americana havia milhões de pessoas a serem classificadas. As Spruchkammern eram insuficientes em número. Os registros do Partido Nazi tinham sido parcialmente destruídos, e os alemães rapidamente descobriram uma ferramenta que se tornou lendária: o Persilschein, um termo que combinava a marca de detergente Persil com o conceito de certificado de limpeza. Um testemunho de um vizinho ou colega que atestava a conduta irrepreensível do acusado durante o nazismo. Os alemães trocavam-nos entre si com uma generosidade que os contemporâneos descreveram como um comércio de exonerações. Muitos alemães que tinham tido atitudes ativamente comprometidas com o regime beneficiaram da boa-fé ou da conveniência mútua dos seus vizinhos. O resultado, segundo o historiador Robert Gelatelli, foi que uma proporção significativa de antigos funcionários nazis conseguiu manter os seus cargos ou regressar a eles. O pragmatismo da reconstrução colidia com os princípios da desnazificação. A Alemanha Ocidental precisava de médicos. Muitos médicos alemães tinham participado em programas de eutanásia ou em experiências humanas nos campos. Precisava de juristas. Muitos juristas tinham aplicado as leis de Nuremberg. Precisava de engenheiros e administradores. Muitos deles tinham gerido o sistema de trabalho escravo ou o aparelho repressivo do partido. Na zona soviética, a desnazificação foi mais radical na forma, embora igualmente complexa nos seus resultados. Juízes, professores e oficiais foram demitidos em massa e substituídos por quadros leais ao Partido Socialista Unificado da Alemanha, SID, fundado em abril de 1946 sob supervisão soviética através da fusão forçada do SPD e do KPD na zona oriental. A Alemanha Oriental construiu a sua identidade política na narrativa do antifascismo consistente, apresentando-se como o único Estado alemão que rompeu radicalmente com o nazismo, em contraste com a Alemanha Ocidental, acusada pela propaganda do SED de abrigar nos seus ministérios, exército e indústria os herdeiros do militarismo prussiano. Não era totalmente falso, mas também não era totalmente verdade. Na Alemanha Oriental também se infiltraram funcionários com passados comprometidos, apenas sob um rótulo ideológico diferente. O confronto mais brutal com o passado ocorreu em Weimar, a cidade que deu nome à república derrotada pelo nazismo. Os habitantes de Weimar foram transportados coletivamente para o campo de concentração de Buchenwald, situado nas colinas arborizadas do Ettersberg, a menos de 10 quilômetros do centro da cidade, para que vissem com os próprios olhos o que ali tinha acontecido entre 1937 e 1945. As imagens desses dias são extremamente duras. Civis alemães a caminhar entre barracões ainda cheios de mortos por enterrar,
Entre fornos crematórios, entre as provas físicas de 56 mil mortes. Muitos afirmaram não ter sabido. Os historiadores debatem há décadas se isso era possível, dado que o cheiro dos crematórios em dias de vento podia ser sentido até ao centro de Weimar. A reeducação cultural foi outra frente do processo. Em 6 de outubro de 1945, surgiu a primeira edição do Süddeutsche Zeitung, criado pelo governo militar americano, mas dirigido por jornalistas alemães. As estações de rádio aliadas, incluindo a RIAS, a rádio no setor americano, começaram a transmitir em alemão. Os americanos tiveram sucesso considerável com publicações como o Neue Zeitung, editado pelo escritor satírico Erich Kästner e controlado pelo major Hans Wallenberg, antigo editor da Ullstein, que tinha emigrado em 1937. Em 1947, vendia 800 mil exemplares. Aqueles que não se renderam à guerrilha nazista. Nem todos os soldados alemães depuseram as armas em 8 de maio de 1945. Hitler, antes de se suicidar, havia encarregado o general Hans Adolf Prützmann da organização das unidades Werwolf, grupos de combatentes que operariam atrás das linhas inimigas para sabotar, espionar e assassinar, mantendo viva a resistência nazista mesmo após a rendição formal. O conceito tinha precedentes históricos: os francs-tireurs franceses de 1870 e os guerrilheiros espanhóis contra Napoleão. O Werwolf nazista foi uma criação do final da guerra, quando muitos membros da juventude hitlerista e das SS fanatizadas foram selecionados e treinados para essa função. A realidade operacional das unidades Werwolf ficou muito aquém da retórica. A maioria eram adolescentes entre 14 e 17 anos que cresceram dentro do sistema da juventude hitlerista, doutrinados desde a infância para acreditar que morrer pelo Reich era o destino mais nobre possível. Seu treinamento era rudimentar. Seu equipamento consistia nos restos de um exército que há anos não tinha recursos suficientes. Seu moral dependia de uma convicção ideológica que estava sendo corroída dia após dia pela derrota. A resistência organizada concentrou-se principalmente na Baviera, no sul da Alemanha e no oeste da Áustria, regiões montanhosas que ofereciam cobertura natural e onde a presença de simpatizantes do nazismo era mais forte. Entre 9 de maio de 1945 e o final de dezembro do mesmo ano, as autoridades aliadas registraram cerca de 400 incidentes de violência organizada nessas regiões. 50 soldados americanos morreram e outros 200 ficaram feridos. Em termos militares, era uma ameaça marginal que nunca chegou a colocar a ocupação em risco. Em termos psicológicos, porém, ajudava a manter um estado de alerta e tensão na população civil. A maioria desses combatentes pertencia à Schutzstaffel, a SS. Eram as tropas mais ideologicamente comprometidas do sistema nazista, aquelas que administravam os campos de concentração e executavam as ordens de extermínio. Muitos sabiam que ser capturado significava quase certamente ser julgado por crimes de guerra. A resistência não era apenas ideológica, era também a única alternativa à forca. Em 3 de maio de 1945, dias antes da rendição oficial, ocorreu um dos episódios mais estranhos e cinematográficos daquele pós-guerra turbulento: a Batalha do Castelo de Iter, no Tirol austríaco. Membros da SS haviam tomado esse castelo medieval onde estavam presos franceses de alto perfil, incluindo os generais Maxime Weygand e Gustave Gamelin, os ex-primeiros ministros Édouard Daladier e Paul Reynaud, e Marie-Agnès Caillot, irmã de Charles de Gaulle. As SS tinham ordens de defender a posição até o fim, com permissão para massacrar os prisioneiros se a situação se tornasse insustentável. Um dos prisioneiros, o tenista profissional Jean Borotra, que venceu Roland Garros em 1931 e Wimbledon em 1924, conseguiu escapar e alcançar as linhas americanas. As forças aliadas, cientes da presença de personalidades de alto nível no castelo, enviaram um grupo de resgate sob o comando do capitão John Lee. O que aconteceu em seguida não tem precedente documentado na guerra. O comandante austríaco local da Wehrmacht,
Major Joseph Gangl, que seria morto durante a batalha e reconhecido póstumamente como herói da resistência austríaca, juntou-se ao lado aliado com a sua unidade. Soldados alemães do exército regular lutaram ao lado dos americanos contra os seus próprios camaradas da SS. Em 5 de maio, aproximadamente 150 fanáticos da SS atacaram o castelo. Eram defendidos por 35 homens, americanos, soldados do exército regular alemão e os próprios prisioneiros franceses que haviam pegado em armas. A batalha durou horas. O único tanque disponível foi rapidamente inutilizado pela artilharia da SS Borotra, campeão de Wimbledon, ofereceu-se voluntariamente para atravessar correndo as linhas de fogo entre os atacantes, para alcançar as comunicações aliadas e pedir reforços. Graças a ele, quase 10 horas após o início do ataque, chegaram reforços americanos que cercaram os atacantes. Aproximadamente 100 membros da SS foram capturados. O restante estava morto. 3 dias depois, a Alemanha assinou a rendição. O episódio do Castelo de Iter também foi uma das últimas batalhas da guerra na Europa. Nos meses seguintes, a resistência organizada dissolveu-se gradualmente por si só. Os combatentes que não eram capturados simplesmente deixavam de lutar, escondiam as armas, queimavam os documentos de identificação e reintegravam-se na população civil com identidades alteradas ou simplesmente declarando que se haviam rendido no fronte. No início de 1950, a maioria dos sinais de violência organizada do pós-guerra havia desaparecido. Os receios de represálias por parte de judeus, eslavos e outras populações vítimas do nazismo, que tinham motivado alguns desses combatentes, revelaram-se em grande parte infundados. A vida cotidiana, a necessidade de trabalhar, comer e reconstruir algo semelhante a uma existência normal, foi gradualmente absorvendo a energia restante da resistência. O inverno da culpa, fome, frio e consciência. O inverno de 1945 a 1946 foi, segundo todos os registros meteorológicos disponíveis, um dos mais frios do século na Europa Central. Na Alemanha Ocidental, para o inverno de 1946 a 1947, estimava-se que cerca de 60 mil pessoas tinham morrido de frio e fome. Victor Gollancz, editor e filântropo judeu britânico que sobreviveu ao nazismo e que percorreu a zona de ocupação britânica nesse período com o objetivo explícito de documentar as condições de vida alemãs, enviou uma série de relatórios que chocaram a opinião pública britânica. Não porque Gollancz tivesse qualquer simpatia especial pelos alemães, mas porque o que via o horrorizava como ser humano. Gollancz estimou, com base nos dados da agência de ajuda UNRRA, que o mínimo calórico para sustentar a vida era de 2.000 calorias diárias. O padrão considerado necessário pela ONU para uma pessoa ativa era de 2.650. Em março de 1946, a média na zona britânica da Alemanha oscilava entre 1.050 e 1.591 calorias. No final de fevereiro desse ano, as rações tinham sido reduzidas para 1.014 calorias para quem não realizava trabalho pesado, ou seja, para a maioria das mulheres. Com essa ingestão, podias sobreviver na cama, mas não podias trabalhar, escreveu Gollancz. Os números da mortalidade infantil eram apocalípticos. Em Dortmund, em fevereiro de 1946, 46 dos 257 bebés nascidos naquele mês morreram antes de completarem um mês de vida. A mortalidade infantil era 10 vezes superior à de 1944, o último ano completo da guerra. Idosos e doentes morriam de hipotermia em casas com vidros partidos pelos bombardeamentos e onde o combustível só permitia algumas horas de aquecimento. As Trümmerfrauen, mulheres dos escombros, tornaram-se o símbolo da reconstrução alemã. Milhares de mulheres organizadas em longas cadeias humanas removiam escombros, limpavam tijolos e desobstruíam ruas para que fossem transitáveis. Estima-se que nos anos seguintes tenham removido mais de 500 milhões de metros cúbicos de escombros, quantidade suficiente para construir 150 pirâmides do tamanho da de Gizé. Faziam-no em troca de pão ou de alguns marcos. Algumas trabalhavam com as mãos ligadas, outras com crianças pequenas presas às costas.
Todas o faziam porque não havia alternativa. As crianças da Alemanha do pós-guerra formam uma categoria particularmente dolorosa nos registros desses anos. Muitas tinham ficado órfãs, outras vagueavam por cidades semidestruídas à procura de familiares que talvez nunca regressassem. Em Frankfurt, as crianças que viviam em caves e ruínas desenvolveram sistemas próprios de economia de sobrevivência. Algumas praticavam o que o calão alemão da época chamava Fringen, ou seja, pegar no necessário para sobreviver, uma racionalização moral do roubo quando não havia outra opção. O major americano, a quem as crianças de Berlim chamavam Tante Ana, Tia Ana, era, segundo os registros, um dos clientes mais conhecidos de crianças envolvidas em prostituição em Frankfurt em 1945. A relação entre as mulheres alemãs e os soldados de ocupação tinha, na zona ocidental, uma dimensão diferente da violência soviética, mas igualmente complexa. No inverno de 1946 a 1947, abundavam o que os soldados americanos chamavam de Fräulein Nights, noites em que os homens não voltavam aos quartéis porque haviam encontrado companhia alemã. Os soldados britânicos recebiam 200 cigarros por semana, que no mercado negro tinham um poder de compra que os transformava, na metáfora do jornalista George Clare, em senhores da terra com plenos direitos senhoriais. Com um saco da Naaf cheio de spam, queijo e doces, podiam alimentar uma família alemã inteira. Em Nuremberg, um colega de Clare entrevistou uma prostituta que disse que a maioria dos seus clientes eram americanos. You will be aloof, watchful and suspicious. Moralmente, a Europa do pós-guerra era um território sem mapas claros. O Marechal Bernard Montgomery, comandante em chefe das forças britânicas, declarou publicamente que 3/4 de todos os alemães ainda eram nazis, embora não tenha revelado como chegou a esse número, e opôs-se ativamente ao envio de alimentos da Grã-Bretanha, argumentando que a fome era um castigo legítimo. Outros líderes militares aliados partilhavam essa posição. Franklin Roosevelt, num momento de raiva registrado pelo seu então secretário de mobilização James Burns, teria declarado durante a guerra: "O povo alemão, no seu conjunto, deve sentir o chicote da guerra. Não há nada de errado neles, exceto o facto de haver 80 milhões. Durante muito tempo deveriam comer apenas sopa ao pequeno almoço, almoço e jantar." O ponto de viragem chegou em 1946, quando o general Lucius Clay, comandante das forças americanas na Alemanha, enviou um telegrama urgente a Washington. Não havia esperança de introduzir a democracia numa população faminta. Se o objetivo da ocupação era construir uma Alemanha democrática e estável, tinha de ser uma Alemanha com acesso à comida suficiente. O regresso. Voltar ao que restava. Os soldados que regressavam muitas vezes descobriam que não havia nada para onde voltar. As casas podiam ter sido destruídas pelos bombardeamentos, podiam ter sido requisitadas pelas forças de ocupação. Podiam agora estar em território que já não era alemão. A Prússia Oriental, onde tinham nascido, era agora soviética ou polaca. A aldeia dos seus pais na Silésia tinha agora um nome polaco e os seus habitantes falavam polaco. As suas famílias podiam ter morrido, podiam ter fugido, podiam ter sido expulsas. O escritor Heinrich Böll captou a experiência do regresso numa série de contos escritos entre 1945 e 1951, que se tornaram alguns dos textos literários mais importantes da Alemanha do pós-guerra. No seu conto Mein Onkel Fred, o meu tio Fred, o protagonista regressa da guerra com uma lata de cigarros e exige pão, sono e tabaco. Deita-se num sofá e não se mexe durante meses. Em Aus der Krieg zu Ende war, quando a guerra terminou, o narrador descreve o processo de regresso como uma experiência de desconexão radical. Os mais sortudos encontravam a casa ainda de pé, compota no armário, batatas na cave. A empresa voltava a contratá-los. O processo de desnazificação era como ir ao barbeiro. Passavam pela desnazificação como quem vai ao barbeiro para fazer a barba a uma barba incômoda. E nos dias de festa podiam falar das suas medalhas. Mas Böll também descrevia os outros. O homem que regressava e encontrava apenas um vazio onde antes estava a sua casa. O que continuava a andar porque não havia onde parar. O que apanhava beatas na estação porque no campo de prisioneiros tinha visto coronéis fazê-lo para ter algo para fumar.
e agora não conseguia deixar o hábito. O regresso dos campos soviéticos era particularmente traumático. Os prisioneiros passavam pelo campo de trânsito de Frankfurt-Oder, onde o NKVD realizava interrogatórios de rotina para identificar espiões, potenciais colaboradores ou pessoas com conhecimentos militares de valor. 70% dos que chegavam ao campo estavam doentes. Muitos tinham perdido dezenas de quilos durante anos de trabalho forçado. Chegavam em comboios que eram, segundo todos os testemunhos disponíveis, tão miseráveis como aqueles que os tinham levado para leste anos antes. À chegada à zona de destino, os repatriados recebiam um documento de identidade provisório, uma ração de emergência e instruções para se apresentarem à autoridade de registro civil mais próxima. Não havia recepção oficial, não havia celebração, não havia reconhecimento formal do que tinham vivido. Aqueles que regressavam dos campos soviéticos para a zona oriental da Alemanha não podiam falar livremente das suas experiências. A narrativa oficial do Estado socialista não deixava espaço para testemunhos de sofrimento às mãos soviéticas. Os que regressavam à Alemanha Ocidental podiam falar, mas frequentemente não encontravam ouvintes dispostos. A sociedade da Alemanha Ocidental estava focada na reconstrução e na sobrevivência imediata, e a memória dos campos soviéticos não encaixava confortavelmente na narrativa do novo começo em que todos precisavam de acreditar. O escritor Ernst von Salomon, que tinha passado por campos americanos e descreveu a sua experiência em Die Antwort, a resposta, 1951, observou que os homens que regressavam do cativeiro se dividiam em dois tipos. Aqueles que descobriam que a vida tinha seguido sem eles e se reintegravam com maior ou menor dificuldade, e aqueles que descobriam que não havia vida alguma para recuperar. Para estes últimos, o regresso era uma segunda forma de derrota. As duas Alemanhas, o milagre e o seu preço. Das ruínas físicas e morais de 1945 emergiram, nos anos seguintes, dois estados alemães com destinos radicalmente divergentes. A reforma monetária de junho de 1948 nas zonas ocidentais foi o primeiro grande ato de refundação econômica. O Reichsmark, inflacionado até a inutilidade, foi substituído de um dia para o outro pelo Deutsche Mark. A mudança foi drástica. Cada adulto na zona ocidental recebeu 40 DM como capital inicial. Todas as dívidas e ativos financeiros foram convertidos a uma taxa que penalizava as grandes poupanças e os ativos líquidos. O mercado negro desapareceu quase instantaneamente. De repente, havia uma moeda com valor e havia produtos nas lojas para quem os pudesse pagar. O efeito foi, segundo todos os testemunhos da época, quase mágico na sua rapidez. Helena Scriabina, que tinha observado o mercado negro na Renânia a partir da perspectiva de quem sobreviveu ao cerco de Leningrado, descreveu como nos dias após a reforma, as lojas que tinham permanecido vazias durante meses de repente exibiam produtos nas montras. Os morangos desceram para 25 marcos por libra, as cerejas para 12. Os bares de Berlim encheram-se de alemães a gastar as suas últimas reservas de Reichsmarks antes de se tornarem completamente inúteis. O Plano Marshall, cuja implementação começou no início de 1948, forneceu o capital externo necessário à reconstrução. Os créditos americanos chegaram exatamente quando a economia da Alemanha Ocidental precisava desse tipo de injeção, para reativar fábricas ainda de pé, mas sem matérias-primas, reconstruir infraestruturas de transporte e conceder crédito a empresas que queriam contratar trabalhadores, mas não tinham liquidez. O resultado foi o Wirtschaftswunder, o milagre econômico alemão. Em menos de uma década, a Alemanha Ocidental passou da fome para se tornar a economia mais dinâmica da Europa Ocidental. No leste, o processo foi diferente em natureza e velocidade. Os soviéticos tinham iniciado o desmantelamento sistemático das indústrias na zona oriental desde os primeiros dias da ocupação. Estima-se que entre 200 e 300 unidades industriais tenham sido desmontadas e transferidas para a União Soviética nos primeiros meses após a rendição. As linhas ferroviárias foram removidas. As máquinas das fábricas foram carregadas em comboios com destino ao leste. As tensões entre os aliados ocidentais e a União Soviética aumentaram de forma constante desde o verão de 1945.
Nas eleições livres de Berlim em outubro de 1946, o SED, o partido controlado pelos soviéticos, obteve apenas 19,8% dos votos, muito atrás do SPD social-democrata e da CDU conservadora. Os soviéticos tinham tentado construir popularidade nos primeiros dias da ocupação através da distribuição de alimentos. Os berlinenses tinham notado a generosidade superficial, bem como os saques e violações que ocorriam longe das câmaras. Em 30 de março de 1948, após meses de crescentes desacordos sobre a administração conjunta da Alemanha, a União Soviética deixou o Conselho de Controle Aliado. O governo conjunto da Alemanha deixou de existir. Em junho de 1948, os soviéticos impuseram o bloqueio de Berlim. Fecharam todas as rotas terrestres e fluviais que ligavam os setores ocidentais da cidade às zonas de ocupação ocidental. Era uma tentativa de forçar os aliados ocidentais a abandonar Berlim ou aceitar as condições soviéticas sobre o futuro da Alemanha. A resposta americana foi a Ponte Aérea de Berlim, uma das operações logísticas mais espetaculares da Guerra Fria. Durante 323 dias, entre junho de 1948 e maio de 1949, aviões americanos, britânicos e franceses pousaram no aeroporto de Tempelhof, no setor americano, e em Gatow, no setor britânico, com uma frequência que, nos momentos de pico, chegava a um avião a cada 90 segundos. No total, as potências ocidentais realizaram 278.228 voos, transportando 2,3 milhões de toneladas de carvão, alimentos e suprimentos para os 2,2 milhões de habitantes de Berlim Ocidental. O piloto Georg Halvorsen, apelidado de Rising Bomber, por começar a lançar chocolates e chicletes com pequenos paraquedas improvisados para as crianças berlinenses que se reuniam ao redor do aeroporto, tornou-se um símbolo da relação entre a Alemanha Ocidental e seus antigos inimigos americanos. Em maio de 1949, os soviéticos suspenderam o bloqueio. Eles haviam perdido aquela disputa. Berlim Ocidental permaneceu ocidental. Em 23 de maio de 1949, foi proclamada a República Federal da Alemanha, com Bonn como capital provisória. Em 7 de outubro de 1949, em resposta, foi proclamada a República Democrática Alemã. Os dois estados alemães existiriam em paralelo por 41 anos, até a reunificação em 1990. Cada um construiu uma narrativa diferente sobre sua relação com o passado nazista e com o sofrimento do pós-guerra.